RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, encerrando mais uma semana aqui no Rio Grande em Movimento, trazendo todas as últimas notícias que são destaque nessa manhã. Também muita informação, entrevistas, informações do esporte. Fica ligado, porque a gente traz tudo aqui pelos canais 24 e 524 da NET. E também estamos ao vivo no nosso site, RDC TV Digital, e no Facebook. Lá no Facebook você pode deixar todos os teus comentários, as tuas dúvidas, as tuas perguntas para os nossos entrevistados. Também conta pra gente como é que está o tempo aí na tua cidade, o que você está esperando para o final de semana e também se você quer saber como é que vai ficar o tempo por aí na sua região, que a gente traz aqui também para você essa informação. Hoje, sexta-feira, a gente vai falar aqui no programa o nosso quadro Direito do Consumidor. Então, tem sempre muitas dúvidas, ainda mais nessa época de final de ano. Tá chegando o Natal, pessoal. Geralmente deixa para a última hora, mas tem muita gente que já está se planejando para as compras. Deixa aí também a tua pergunta no nosso Facebook ou no nosso WhatsApp, no número que vai aparecer aí na sua tela. Deixa aí a tua pergunta e a gente traz aqui para os nossos entrevistados. Também tudo sobre a dupla Grenal, o que temos de novidades também nesse encerramento de ano com o João Batista Filho. E agora a gente inicia o programa, como sempre, querendo saber como é que vai ficar o tempo, né? Porque a gente, para quem saiu de casa bem cedinho nessa sexta, como eu, passou até um pouco de frio, hein? Por incrível que pareça. As temperaturas estão bem amenas, agora estão dando uma aumentada, mas, pelo que eu vi, devem continuar assim. Fernanda, é isso mesmo? Muito bom dia. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos que acompanham o Rio Grande em Movimento. É isso mesmo, a temperatura hoje foi bem baixinha de manhã, né? Tava ali uns 13, 14 graus, fresquinho. E hoje não sobe muito aqui na capital, a máxima é de 22 graus. Não tem previsão de chuva, mas é bom levar um casaquinho. Eu vi que tu tá com o teu blusãozinho, já é bom ficar assim porque o tempo fica fresquinho o dia inteiro em Porto Alegre e também nas outras cidades. Nós estamos acompanhando aí a temperatura em Bento Gonçalves. A mínima é de 11 graus e a máxima é de 21, com previsão de chuva. Em Capão da Canoa, a mínima é de 16 e a máxima pode chegar aos 26 e tempo seco. Em Canoas, mínima de 15 e máxima de 22 graus. Em Erechim, mínima de 11 e máxima de 21. Em Lajeado, a mínima é de 17 e a máxima é de 23 graus. E no final de semana também a temperatura vai se manter assim um pouco fresquinho pela manhã. A temperatura não sobe muito nem no sábado nem no domingo, viu, Lilian? Tá certo, Fernanda. Então, mudança novamente na temperatura, né? Nesse finalzinho de primavera, daqui a uns dias já é verão e temos aí mais uma mudança de temperatura. Agora sim estamos tendo uma temperatura de primavera mesmo, né? A gente estava tendo aí uma oscilação muito grande, como já é característico, mas tendo aí temperaturas de verão. Bom, e também vai ser assunto hoje no nosso programa a desobediência infantil. Vamos analisar um pouco do comportamento das crianças com uma especialista que já está aqui conosco. Depois do intervalo já falaremos com ela, então deixa aí a tua pergunta, a tua dúvida, se você tem filhos, tem também amigos que têm filhos, que conhece já, que tem problemas com os filhos, que são muito desobedientes, rebeldes, enfim. Coloca aí a tua pergunta que a gente traz aqui para a nossa convidada. Lembrando que Badesul está há 20 anos dando valor para o Rio Grande crescer. A gente vai para o intervalo e já volta. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e a gente tem notícias nesta manhã de sexta-feira, inclusive no noticiário policial, temos mais uma operação. Vamos acionar a Fernanda lá na redação para saber o que a gente tem de mais novo aí. Fernanda? Isso, antes das operações da Polícia Civil, a gente relata um incêndio que atingiu uma pensão no bairro Floresta ontem à noite. Um homem foi encontrado morto. A pensão de 2 andares é na rua Comendador Coruja, no bairro Floresta, em Porto Alegre. O fogo começou por volta das 21 horas e os bombeiros levaram cerca de 1 hora para controlar.
O homem foi encontrado morto no segundo andar da pensão. Lembrando, né, que no dia 29, quinta-feira passada, 3 homens e uma mulher morreram em um incêndio em um prédio localizado a cerca de 300 metros desse que a gente está mostrando agora, na rua Garibaldi, entre a Voluntários da Pátria e a Avenida Farrapos, no centro de Porto Alegre também, pertinho aqui da nossa região, aqui da RDC-TV, também, né, uma pensão. Então, ontem aconteceu mais esse incêndio, um homem foi encontrado morto ontem à noite, ali na rua Comendador Coruja, no bairro Floresta, em Porto Alegre, Lilian. Tá certo. Obrigada, Fernanda. Daqui a pouquinho mais notícias. Agora a gente já recebe aqui novamente a psicanalista e psicopedagoga Marjorie Calumbi, que vem falar com a gente sobre comportamento infantil. Bem-vinda novamente. Bom dia. Bom dia. Sempre um prazer estar aqui com vocês, Lilian. Prazer é nosso. Bom, desobediência infantil. A gente tem aí inúmeros casos, né, e temos inclusive programas de TV que foram criados aí nos últimos anos, né, tentando trazer soluções aí para os pais e mostrando aí, porque tem realmente casos bem extremos, né, Marjorie? Bem, tem casos que são bem difíceis, né? Que criança não faz birra, não chora, não grita. Isso é muito comum e faz parte, inclusive, do processo de desenvolvimento cognitivo, né? É uma criança que está inserida numa sociedade que requer regras. Então, ela está aprendendo a lidar com isso e nem sempre lida da melhor forma possível. É muito comum, diante de uma repreensão, diante de limites, a criança não lidar bem com isso imediatamente. Mas, às vezes, isso toma níveis e proporções maiores, que aí pode se tornar preocupante, porque pode estar denunciando um transtorno, que é o transtorno opositivo desafiador. E aí, nesse caso, requer um acompanhamento e uma atenção maior. Certo. A gente vê aí casos de crianças assim, bem pequenas mesmo, né, que já demonstram assim, uma dificuldade para obedecer, né? Isso é característico assim, do comportamento individualmente falando, né, daquela criança em específico, é o temperamento dela ou não? Sempre pode ser modificado? Sempre. A criança, ela não vem pronta, né? Ela vem com a mente, vem com predisposições, mas a questão comportamental, ela aprende. Isso é desde muito cedo, porque quando se é bebê, o meio de comunicação que se tem é o choro. Eu choro e tenho minhas necessidades saciadas, seja ela de higiene, de alimentação. Então, a gente, desde muito cedo, entende que choro e sou atendido. Mas isso, inicialmente, é uma necessidade. Depois, quando eu entendo que a minha birra tem uma função, que com birra eu consigo tudo o que eu quero, porque, na maioria das vezes, os pais, até mesmo para se livrar, né, de um transtorno, vai ficar gritando, vai ficar chorando, então eles acabam cedendo, eles estão com isso fazendo com que a criança não saiba lidar com a frustração, que é algo completamente necessário na vida de todo ser humano, né? Dizer não, muitas vezes, é um ato de amor. A criança precisa lidar com esses estágios. E se ela entende que a birra dela tem uma função para ela alcançar tudo o que ela quer, a tendência é que isso tome proporções maiores e cada vez constante. Bom, a gente vê, né, mesmo eu, por exemplo, não tenho filhos, mas eu gosto de acompanhar, a gente sabe, né, que tem alguns programas específicos para isso, no exterior também. Então, há muitos anos já e não deve parar, né? Sempre é renovado, porque a gente sabe que tem esse interesse, tem essa necessidade. Sem dúvida. E eles geralmente trazem com o castigo como uma das medidas a ser tomadas ali para a criança aprender. Tu concorda com isso, Marjorie? Essa é uma das linhas da psicologia da educação, né? O Skinner, acho que ele era muito assim, precisa ter a penalidade. Porque se a gente traz para a vida, eu não posso dirigir com a quilometragem que eu quiser, com a velocidade que eu quiser, eu não posso ficar sem cinto de segurança. Se eu quebro essas regras, essas normas da sociedade, eu sou penalizada. Né? Eu levo multas, eu posso ficar, inclusive, sem poder continuar
como condutor. Então, a criança ela precisa, desde muito cedo, entender que existem regras e, se elas forem quebradas, alguma penalidade aquilo vai ter. Não digo de bater, mas de levar à reflexão, né? O diálogo, a família precisa muito estar junto nessa situação para mostrar a ela as consequências daquilo, porque, geralmente, uma criança com transtorno positivo desafiador, ela não exerce a empatia, que é se colocar no lugar do outro. Ela entende que o mundo existe para saciar as necessidades e as vontades dela. Então, ela não exerce o estar no lugar do outro, ela não entende que aquilo machuca o outro, que aquilo envergonha o outro. E a maior consequência de quem tem esse transtorno é começar a ficar sendo escanteado. Os parentes começam a não convidar mais para eventos, os próprios pais começam a evitar levar para não passar por transtornos, pelo que vocês chamam de fiascos, né? Então, ela começa a ser excluída. E isso aumenta ainda mais a necessidade dela de chamar a atenção das outras pessoas. E ela entende que ela chama a atenção sendo agressiva, sendo irritante, e isso ela realmente sente. A criança que é desafiadora, ela sofre muito, porque ela tem, de fato, uma raiva constante. É o que difere da criança que tem isso eventualmente. Porque todos nós passamos por isso em algum momento, né? De querer um brinquedo, de querer um produto, e os pais não poder ou não querer levar naquele momento e a gente se irritar. Mas aí ele explica o porquê e dali segue a vida, né? Com educação, com disciplina. Então, é necessário também a colocação de limites. Pois é, Marjorie, é isso que eu ia te perguntar. Então, a desobediência ela pode ser um transtorno mesmo, né? Como é que os pais vão conseguir diferenciar quando realmente é uma doença, é um transtorno, ou é um normal, né, para a idade, sim, pode ser... O que acontece é quando isso começa a trazer prejuízos para a vida tanto dessa criança quanto das pessoas em sua volta. Quando os pais começam a não ir para encontros de família ou de amigos, porque já pensando nos transtornos que terá junto com essa criança comportamental, aí vai brigar com os colegas, vai desobedecer, vai... E a própria criança, ela começa a ter dificuldade no convívio com outras crianças, com a família, na escola, ela tende a ter baixo rendimento escolar. Então, assim, num período de, no mínimo, 6 meses, né, tendo todos esses sintomas, então, é hora de procurar ajuda. E a ajuda, ela é multidisciplinar, porque entra a questão do psiquiatra, que muitas vezes é necessário fazer uso de medicação para melhorar a questão de concentração. Não é uma babá química, né? Porque muitas vezes os pais procuram o médico, eu quero que ele fique quieto, quero que ele fique obediente, estão querendo uma babá química. Não é isso. Mas muitas vezes precisa para lidar com a questão do humor, que tende a ser muito instável. E aí vem a busca com uma terapia, seja com uma psicóloga, seja com uma psicanalista, para saber lidar com essa raiva, com essa agressividade. E também com uma psicopedagoga para ver a questão da dificuldade de aprendizagem ou de problemas que venha tendo no âmbito escolar. Pois é, e esse transtorno, ele costuma vir acompanhado de outras doenças, ou por exemplo, bipolaridade ou hiperatividade, Tem muitos, geralmente, em média, 50% das vezes, ele está associado à hiperatividade, que já está meio dentre esses sintomas, né? Mas esse isolamento, todas essas consequências, pode levar também a uma depressão ou ansiedade. Então, geralmente, ela está ligada a outros transtornos e o número maior tende a ser entre meninos, mas as meninas também não estão isentas. Só que com os meninos é mais fácil identificar, né, a agressividade, até pelos meios das brincadeiras, geralmente. Pois é, e no caso das redes sociais, por exemplo, né, hoje em dia é um dos motivos de desobediência, né? Antigamente não tínhamos isso, tinha o videogame, algumas brincadeiras, quer ficar muito tempo brincando, enfim. E as redes sociais, elas vêm, né, junto com toda uma outra questão que é até perigoso, né, tem que ter uma certa restrição ali no que as crianças vão acessar, enfim.
Como controlar e essa parte do acesso às redes sociais, como lidar com isso? Lília, o preço da liberdade é a vigilância. Os pais não podem dar liberdade cegamente. Precisa ser vigilante, precisa saber o que os filhos estão acessando, com quem estão conversando, com quem estão interagindo, de todas as formas. Todos os cuidados que se tem no mundo real, precisa se ter no mundo virtual. E isso não é invasão de privacidade, isso é cuidado, isso é zelo. É melhor ainda pecar pelo excesso de cuidados do que pela falta dele. Certo. E na rotina, assim, em casa, para a criança que então, já tem o transtorno, né, mesmo que já esteja se tratando, enfim, é importante estabelecer uma rotina para todas as atividades, horário para assistir TV, horário para acessar o computador, enfim. Rotina é fundamental para todo tipo de educação dentro de uma família, que é para cada um entender que ninguém está ali só para servir, todo mundo tem direitos e deveres. Todo mundo suja, todo mundo brinca, todo mundo se diverte e todo mundo tem suas responsabilidades. E como eu já citei que é muito difícil a criança exercer a empatia, então trazer muito para essa questão. Olha, fica aqui junto com a mãe, fica aqui em pé junto comigo no período que eu lavo a louça. Não é cansativo ficar aqui? Não é cansativo arrumar a cama? Olha, a mãe tem que fazer isso por todo mundo, e ela só dorme numa cama, e começar a trazer ele para vivenciar isso. Uma vez dentro do consultório, eu fiz isso. Um tinha batido no irmão, o irmão ficou mancando os dias de tanto que ele chutou, e eu disse, tá, e o que é que tu acha que aconteceu com o teu irmão? Ah, ele está bem, está caminhando. Então, ele não entendeu isso. Então, a gente começou a fazer a terapia, ele com uma perna só. E aí ele começou a entender que o irmão estava sofrendo em fazer as coisas só com uma perna bem. E a primeira coisa que ele fez quando a família veio buscá-lo, quando terminou a sessão, foi abraçar o irmão e pedir desculpa. Então, assim, a criança ela precisa vivenciar, se colocar no lugar do outro, entender que o outro também, assim como ele, também tem sentimentos, também sofre, também chora, né? Ele ter esse conhecimento. E outra coisa que a gente tende a fazer com uma criança que tem esse transtorno é estar sempre já com raiva, né? Ai, chegou, vai bagunçar, vai gritar, vai espernear. A gente está sempre esperando o pior e não enfatiza o mínimo que ela possa vir a fazer de bom. Enfatizar o lado bom também é uma boa opção, porque ela vai ver que ela não só recebe reclamação, não só recebe xingamento, que ela tem suas qualidades e que elas também precisam ser valorizadas. Isso é uma das formas de lidar com isso em casa, na escola e até mesmo no consultório. Pois é, e na escola, né? Como é que os pais podem também ficar por dentro assim de como a criança está se comportando e saber se realmente é aquilo ali, porque às vezes nem o professor mesmo consegue ter. Sim. Geralmente eles têm, né, essa visão, mas dependendo da escola, às vezes são muitas turmas, muitos alunos nem conseguem ter esse controle. Como também, então, ter ciência e conseguir auxiliar no comportamento da criança na escola? Pois geralmente é uma criança que vem sempre acompanhada de muita queixa. Ela sempre está envolvida. Se não for o professor, não for a coordenação dessa escola, certamente serão os pais dos coleguinhas que vão estar se queixando. Geralmente a queixa sempre vem junto com essa criança. E o baixo rendimento escolar, geralmente ela tende a baixar as notas, a vir com notas vermelhas, vem uma insatisfação da escola que é denunciada de qualquer forma, por mais até negligente que a escola possa vir a ser, de alguma forma vai ter algum indício de que ela não anda bem. Então, geralmente, a criança ela apresenta o mesmo comportamento em casa e na escola, né? Isso. Não tem como conseguir às vezes, esconder. Em casa, ela consegue que as pessoas acabem cedendo às vontades dela, o que não vai acontecer na escola, e aí ela vai ter problemas maiores. E, no futuro, é uma pessoa mais propensa a se envolver com drogas e a ter problemas com a lei, porque ela está sempre com essa questão desafiadora muito aflorada. Transgredindo as normas. Isso, exatamente. Sociedade. Bom, a gente agradece muito a tua presença, eu que agradeço. Mais uma vez. Sempre muito esclarecedora. Muito obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Fernanda,
Temos novidades aí na redação? Temos sim. O grupo gestor de unidades de saúde de Canoas é investigado por organização criminosa. As denúncias chegaram ao Ministério Público em fevereiro de 2017 e aí as investigações começaram. Quem nos conta melhor esse caso é a repórter Manuela Veiga. A entidade investigada é o Grupo de Apoio à Medicina Preventiva à Saúde Pública, o Grupo GAMP, que foi contratado em outubro de 2016 pelo município de Canoas para atuar nos setores de assistência, financeiro e administrativo do Hospital de Pronto Socorro de Canoas, Hospital Universitário, em 2 unidades de pronto atendimento e em 4 de atendimento psicossocial. De acordo com o promotor do caso, o valor do contrato, que inclusive já foi suspenso, entre o Grupo GAMP e a Prefeitura, é de R$ 1,2 bilhão, valor que seria repassado até o fim do período contratual, em 2021. Desse valor, 423 milhões de reais de dinheiro público já foram repassados ao GAMP, que, segundo as investigações, usava os recursos para lesar os cofres públicos do município de Canoas. Ou seja, o dinheiro que deveria ser usado para os atendimentos de saúde ia para o bolso de diretores e gestores do GAMP. Em especial na subcontratação de empresas de consultoria, que é um dos focos da nossa investigação. E essas empresas de consultorias eram realmente dos próprios sócios, dos próprios diretores do GAMP, né? Então eles se autocontratavam. Também faziam compras de medicamentos superfaturados de empresas que eram de membros, diretores e pessoas relacionadas com o próprio GAMP. Então eles também se autocontratavam, se autopagavam, né, com superfaturamento de caso específico de até 17 mil vezes o valor de mercado. Segundo o MP, 40 milhões de reais de dinheiro público foram desviados. A gente prendeu o proprietário de fato do Empresa GAMP, que é o Cássio Souto. Também prendemos a presidente do GAMP atual, que é a Michele Rosim. Prendemos também Marcelo Bosio, que é ex-secretário da Saúde de Canoas e é o controller nacional da Empresa GAMP nos dias de hoje. E ainda estamos na procura de Diego Bastos, que é um dos diretores do GAMP e também contratado em empresas terceirizadas por eles. Também nesta quinta-feira, funcionários da saúde de Canoas se manifestaram em frente ao hospital universitário. Más condições de trabalho e o atraso de pagamento, como o das férias, por exemplo, são algumas das reivindicações dos funcionários que estiveram em greve. Não teve reajuste de salário, houveram centenas de demissões, nenhuma foi honrado o pagamento das parcelas rescisórias. Então aqui a fraude já vem de muito tempo. O GAMP já tinha um histórico nacional terrível e ninguém fez nada. Deixaram 2 anos aqui, a população morrendo por falta de insumos aqui, controle de infecção precaríssimo, porque usavam uniformes contaminados, um grupo para o outro, uniforme das salas de isolamento. O uniforme tinha que ser esterilizado, não é esterilizado. Então, assim, teria que aprofundar isso. Segundo esta funcionária do hospital universitário, as irregularidades no repasse de vale-transporte, fundo de garantia e outros benefícios trabalhistas eram constantes. E os números mostram, a gente tem as provas aí das folhas de pagamento com irregularidades, os colegas que exerciam funções, como eu te disse, que tinham função, conhecimento técnico, foram trocados por outros que não tinham esse conhecimento, que vinham de fora, de São Paulo, Rio de Janeiro. Em nota, a Prefeitura de Canoas diz que considera a investigação positiva e que vai contribuir com o Ministério Público para esclarecer o caso. A investigação continua e os funcionários presos deverão responder judicialmente. Agora ofereceremos, então, denúncias formais, é o nome de uma peça processual, acusando eles de organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato e corrupção. E mudanças em relação ao calendário do IPVA 2019. O calendário foi antecipado e a redução pode chegar a 25% para quem pagar até o dia 28 de dezembro. O IPVA tem um prazo menor e mantém a possibilidade do parcelamento. O desconto máximo vai ser oferecido para quem paga o imposto até o dia 28 de dezembro, lembrando que antes o prazo terminava em 2 de janeiro. Para quem se adiantar, a redução da taxa de licenciamento será de 3% e haverá a manutenção da unidade padrão fiscal de 2018. O calendário oficial sai no dia 10, na próxima segunda-feira. Lilian. É isso aí, Fernanda. Calendário que foi antecipado, né, pela primeira vez, agora foi antecipado o IPVA, que sempre era em janeiro, né? O governo Sartori, então, resolveu antecipar
ainda devido à crise nas finanças, então para conseguir arrecadar mais dinheiro, né, antes de entregar o governo nas mãos de Eduardo Leite. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem esporte, hein? Fica ligado para saber tudo sobre a dupla Grenal, todas as novidades e contratações, e manda também a tua pergunta aí para o João Batista Filho, que ele já volta com as informações. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento, agora para falar de esporte, a dupla Grenal. Agora estamos aí nos encaminhando para o final do mês. Já sabemos aí que é tempo de pensar em contratações, quais são os nomes que virão, os nomes que ficam. João Batista Filho, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Lilian. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. É verdade, essa é uma época de muita especulação, mas também de muita apreensão dos torcedores gremistas e colorados. A gente começa falando sobre o Internacional, porque é o seguinte, o Inter tem algumas pautas em discussão, como, por exemplo, a renovação do centroavante Leandro Damião, que está sendo tocada e a direção do Inter acredita que até o começo da próxima semana, quem sabe segunda ou terça, talvez até no final de semana mesmo, o Inter já possa finalizar uma permanência do Damião aqui. Os dirigentes dizem que o Damião quer ficar e o Inter quer permanecer com o jogador. Então tudo caminha para um final feliz, mas é claro, precisa organizar tudo, firmar um contrato, assinar, colocar o preto no branco. Uma outra questão importante são as possibilidades de saída. Todo mundo sabe que o Inter precisa de dinheiro. Tem o Rodrigo Dourado, especulado no Hertha Berlim, no Milan, nomes que, o jogador que interessa esses dois clubes. E também o Iago, lateral esquerdo, que foi titular durante todo o Campeonato Brasileiro do Internacional e que sim, agrada bastante a vários clubes da Europa, mas ainda não foi negociado. Eu já trouxe essa informação aqui na própria RDC. Se o Iago for vendido mesmo, o Inter pega o Zeca, que jogou como lateral direito, e passa ele para a lateral esquerda na próxima temporada. Mas neste sábado, amanhã, nós teremos um evento que vai basicamente mudar um pouquinho o rumo da vida do Inter, o que pode fazer muita diferença. Acontece que teremos eleições presidenciais no Internacional, conforme a gente vai entender um pouco mais agora. O final de semana decide o destino do Internacional nos próximos 2 anos. Amanhã é dia de eleição. Os sócios escolherão o novo presidente do clube e renovação de 50% do Conselho Deliberativo. O atual presidente Marcelo Medeiros e o candidato à oposição, Luciano Davi, estão concorrendo. Os dois têm planos semelhantes para o comando colorado. Medeiros quer Odair Hellmann na temporada de 2019 e já postou em seu Twitter oficial uma foto com um termo de compromisso sobre a renovação. E Davi, além do atual treinador, trabalha com a alternativa do retorno de Lisca ao Beira-Rio. Para o Conselho, 4 chapas disputam as 150 cadeiras. Podem votar todos os torcedores que se associaram ao clube até o dia 31 de dezembro do ano passado e não estejam com mensalidades vencidas. A votação acontece presencialmente no Gigantinho, pelo site ou pelo aplicativo do clube, das 9 da manhã às 17 horas. De acordo com a diretoria colorada, 64 mil sócios estão aptos a participar do processo. Tá aí, processo eleitoral importante na vida do Internacional. Mudando de lado, indo para o Grêmio, o Tricolor tem suas negociações também, né? Todo mundo sabe que o Grêmio quer o Thiago Neves, é o meia dos sonhos do Tricolor, 33 anos. O Thiago Neves que terá uma reunião do seu empresário, não ele, né? Ele está curtindo um pouquinho as férias, mas o empresário do Thiago Neves com a direção do Cruzeiro para decidir o que eles vão fazer em 2019. E o Grêmio está ali na espreita, já tem uma possibilidade, já tem um aceno de que quer o jogador para a competição da Libertadores de 2019. Então existe uma possibilidade, inclusive, do Thiago Neves fechar com o Tricolor, mas dependemos desta reunião no meio deste final de semana, ou sábado ou domingo, lá em Belo Horizonte. Grêmio que busca reforços, mas também está reorganizando algumas peças do seu elenco, como, por exemplo, o zagueiro Bressan. E o repórter Pedro Oliveira fez uma matéria explicando como vai ser a nova vida do Bressan a partir de agora. Aos 25 anos, Bressan está de malas prontas para jogar no Dallas Futebol Clube, dos Estados Unidos. O jogador também teve propostas do Atlético Paranaense e Fortaleza, mas preferiu ir jogar na terra do tio Sam. O time americano tem como dono o bilionário Clark Hunt, que também é proprietário do Kansas City Chiefs, da NFL.
Lá, Bressan jogará no Toyota Stadium, um estádio com capacidade para cerca de 20 mil pessoas, que foi palco da eliminação de Dallas na semifinal da Major League Soccer, onde perdeu de 2-1 para o Portland Timbers. E será colega de outro brasileiro, lateral esquerdo de também 25 anos, Marquinhos Pedroso, que jogou pelo Grêmio em 2014. Dallas Futebol Clube é um dos times mais antigos da Major League Soccer, fundado em 1996 como Dallas Robertson. Fica na cidade de Frisco, no estado do Texas, e tem como vizinho o Dallas Cowboys, também da NFL, que apenas treina na cidade e joga em Arlington, a cerca de 50 minutos dali. É a nova vida do Bressan, 4 temporadas nos Estados Unidos. Bom, não é nada ruim passar 4 anos nos Estados Unidos, né, Lilian? Dá pro cara fazer a vida por lá também, né? Pois é, eu já estava pensando aqui, se deu bem, né? Muito bem. Bom, a gente agradece aí, JB, e aguardamos na segunda-feira aí todas as novidades do final de semana. Tá certo, aquele abraço. Bom final de semana. Bom, a gente agora vai para um rápido intervalo, já voltamos aqui com tudo sobre o direito do consumidor. Vá deixando aí a tua dúvida, a gente sabe que esse é o campeão aí de perguntas. Deixa a tua dúvida, as compras de fim de ano estão chegando e com ela muitos questionamentos. Faça o seu aí na nossa live do Facebook, a gente está ao vivo, ou também no nosso WhatsApp, que a gente traz imediatamente aqui para nosso especialista. Vamos para o intervalo e já voltamos. Rio Grande em Movimento está de volta. A gente já está recebendo aqui a advogada Cristina Giordani, que vai esclarecer todas as dúvidas. Vá mandando a sua aí. A gente sabe que sempre há dúvidas, ainda mais nessa época do ano. Vai enviando aí pelo WhatsApp ou nosso Facebook, onde estamos ao vivo. Podemos, então, lá para a redação falar com a Fernanda? Fernanda. A Polícia Civil realizou a operação de incineração de drogas, procedimento do DENARC, da Polícia Civil, junto com a Polícia Rodoviária Federal. Participaram do esquema de segurança, então, 20 policiais civis, 15 agentes da PRF e também o monitoramento aéreo por helicóptero. Foi montada uma ação para a destruição de 4 toneladas de drogas, entre maconha, cocaína, crack e drogas sintéticas, que representam o prejuízo de aproximadamente 20 milhões. O trabalho conjunto efetuou a destruição de cerca de 8 milhões de doses de drogas, Lilian. Tá ok, Fernanda. Já estamos aqui com a advogada Cristina Giordani. Muito bom dia. Bom dia, sempre um prazer. Bem-vinda novamente. Bom, nós temos sempre muitas perguntas aqui. Eu já vou começar aqui uma sobre compras com cheque ou cartão de crédito. Nessa época do ano, agora o pessoal já está se programando, até quero te perguntar depois. Mas vamos começar então com a pergunta da Márcia Lopes, de Viamão, que diz: as lojas são obrigadas a aceitar cheque ou cartão de crédito? Nem sempre, Lilian. A possibilidade existe, o que sempre precisa é clareza antes do término da compra, né? Então, o estabelecimento pode dizer que não aceita cheques ou a aceitação do cartão de crédito. Ele pode estabelecer, ele não é proibido fazer isso. O que ele não pode é colocar, por exemplo, para cartão de crédito um valor mínimo. Isto não pode. E se ele resolver aceitar cheques, ele não pode dizer, mas eu não aceito cheque com menos de conta bancária de 1 ano. Então, ele não pode estabelecer condições acessórias, vamos dizer assim, tá? Mas ele pode estabelecer se ele aceita cartão ou se ele não aceitar o cheque também é uma possibilidade. Isso é bem comum em restaurantes também, né? É que, infelizmente, o cheque passou por um processo de descrédito, de dificuldade, né? Então, não é proibido fazer isto. Certo. O Paulo Oliveira da Silva, de Capão da Canoa, pergunta a respeito da diferença de valores, né? Se houver diferença entre o valor cobrado no caixa ou o valor anunciado no encarte e na prateleira, qual valor deve ser pago? A propaganda é preponderante. Se foi anunciado um produto com valor menor e eu chego na gôndola
e o valor é superior, vale o anúncio. Tá? A mesma coisa, eu olhei, a etiqueta tem um preço, passou no caixa, passou maior. Eles são obrigados a fazer o valor menor. Nos supermercados também isso acontece muito, né? Muito. A diferença, tem que ficar atento ali, né, quando está passando o produto. Exatamente, mas então vale o anúncio. O anúncio, guarde o anúncio, porque a loja terá que manter o que anunciou, né? E em questão de, até já que estamos falando de supermercado, em questão de trocas de mercadorias também, tem uma rede de supermercados aí que é bem comum, já aconteceu inclusive comigo várias vezes, de pegar um produto com a data de validade já está para vencer naquele dia ou já venceu, né? E aí a gente tem todo o direito, né? Só chegar ali no caixa, dependendo do mercado. É que normalmente tem um setor para isso, né? Então o consumidor vai até lá, chega nesse setor. Um estabelecimento sério, Lilian, não vai fazer um obstáculo por uma coisa que ele sabe que ele entregou um produto que já não tem mais praticamente prazo de validade, né? Então qualquer estabelecimento sério tem preocupação em manter o seu cliente, o seu consumidor satisfeito, né? Isso faz parte, né? Então, se houver alguma objeção, o que o consumidor tem que fazer? Olha só, eu acho que, de novo, a gente já falou tantas vezes, sempre faça essa conferência, a gente também tem que olhar ali no produto a questão da validade. É que hoje em dia, infelizmente, dependendo do valor do produto, não sei se vale a pena tanta confusão, mas a tendência do estabelecimento né, mostrado a nota, o cupom fiscal e apresentado o produto com problema é solucionar. É que tudo sempre depende, Lilian, a proporção do que eu preciso para resolver também relacionado ao valor do produto. Às vezes é uma coisa, um valor muito baixo, porque o consumidor vai ter muito trabalho daí, vai ter que fazer uma ocorrência. Então, isso tem que ser ponderado também, né? No sentido de praticidade, né? Certo. Bom, tem uma pergunta aqui de um telespectador que já vem junto com uma dúvida minha também. Tem muitos produtos nas lojas ali que são bem tentadores, porque eles estão no mostruário ali por um valor bem inferior, né, ao que é vendido na loja. Esses produtos têm garantia? O que pergunta o Guilherme Sampaio, ou produtos em promoção também? Então, para o Guilherme e para os outros consumidores, sim. Né? O produto, mesmo estando no mostruário e mesmo sendo dito expressamente que está sendo entregue nas condições visíveis dele, ele possui garantia. A garantia não fica afastada, nem diminuída. Então, no caso, se tiver uma televisão aí com um problema que só é verificado depois que já está em uso, tudo ok, Sim. Só proceder. E os procedimentos para a questão da garantia, acho que é bem importante. A gente está chegando numa época onde as pessoas compram para presentes maiores para o Natal, né? O produto retirado da loja, estando aparentemente nas condições, se apresentar um problema, quem fez a venda indica o lugar onde é feita assistência técnica, tá? Em 30 dias, existe o prazo de 30 dias para efetuar o conserto do produto. Se dentro do prazo de 30 dias ele não for consertado, aí sim nasce o direito da troca ou ressarcimento do valor do produto, tá? Mas então, se eu levei para casa um televisor e ele apresentar problema depois que chegou em casa, existe sim, não dá para chegar lá na loja e pedir, olha, troca por outro, a não ser que o estabelecimento faça isso de forma cordial. Muitas vezes não tem o mesmo produto depois para trocar, né? Às vezes são poucas unidades que estão no mostruário. Mas existe o direito de fazer o reparo, fazer o conserto. Ele só poderá exigir o valor de volta ou a troca do bem se o prazo de 30 dias não for respeitado. Certo. A última pergunta, então, da Carla Soares, de Santana do Livramento. Sobre produto usado ou com defeito. É o que a gente acabou, né, de falar. Se o consumidor adquirir um produto usado ou com defeito em alguma loja, o produto também tem garantia? Mas olha só, é que normalmente o estabelecimento que vende, ele já diz, por exemplo, não está ligando. Eu mesma já vi isso em lojas, né? Então, assim, não está ligando. Então, se eu estou comprando assim, nessas condições, eu não tenho o direito de exigir a garantia. Mas se houver um outro defeito diferente daquele que eu estou sendo esclarecida que ele tem, aí sim, aí tu tem o direito à garantia normal de qualquer produto. Tá certo. Bom, teria mais perguntas, é claro, mas faremos na próxima sexta-feira, então. Prazer. O pessoal pode ir mandando já pelo WhatsApp, que a gente vai guardando aqui para sexta que vem a Cristina esclarecer tudo para a gente. Obrigada de novo. Eu que agradeço. Bom final de semana. Igualmente.
Voltamos para a redação. Mais notícias, Fernanda. Então, a notícia é do clima de Natal, né, que chega aqui no mês de dezembro. Faltam 2 semanas para o Natal e o clima é de solidariedade. Nós já mostramos aqui no Rio Grande em Movimento o trabalho dos Correios com a campanha das cartinhas para o Papai Noel. Agora a gente vai acompanhar a reportagem da Marcele e hoje, para quem ainda não pegou a cartinha, é o último dia, então ainda dá tempo de participar dessa campanha tão bonita. Quando o Papai Noel chega, a criançada não esconde a alegria e o sorriso no rosto. É um Natal antecipado. O presente que eles esperam ansiosos traz muita felicidade neste fim de ano cheio de esperança e renovação. Eu pedi um carrinho de boneca, porque eu nunca tive. Eu vou brincar em casa com a minha prima e com meus irmãos. Papai Noel que entrega os presentes de noite pra gente. É o bom velhinho que passa por todas as casas no dia 25 de dezembro, deixando um presentinho para cada criança que se comportou. Mas desta vez, ele foi até a Escola de Educação Infantil Joana d'Arc, na zona norte de Porto Alegre, para presentear 60 crianças de 1 a 6 anos. Escola, né? Fica bem feliz por receber o Papai Noel aqui na escola, né? E esse projeto que é tão importante para as comunidades, né? Para as escolas infantis. A maioria pede brinquedo, mas muitos também pedem roupas, calçados, até mesmo para usar no dia do Natal, roupa nova. E ninguém ficou sem brinquedo. Os meninos ganharam tratores, carrinhos e as meninas as tão sonhadas bonecas. A criançada recebia o presente, tirava foto com o Papai Noel e corria logo para desembrulhar tudo e ver o que estava debaixo do pacote. E tudo isso só foi possível porque mais de 36 mil cartas já foram adotadas em todo o estado. Porém, ainda faltam 13 mil cartinhas esperando um padrinho. Tem possibilidade em qualquer canto do estado a pessoa consegue adotar uma cartinha. Também é importante reforçar nessa reta final que vai até sexta-feira e na casinha no centro de Porto Alegre até sábado, que nós temos 32 mil adoções, mais quase 36 mil. E essas 36 mil nem todas trouxeram os presentes. Então são 2 pontos muito fortes aí. Trazer os presentes quem adotou e nos auxiliar nessas 13 mil que ainda tem para adotar para tirar o sonho dos papel. O sonho dessas crianças foram desenhados ou escritos nesses papéis e estão esperando que alguém se sensibilize, como este grupo de estudantes que se organizou para adotar diversas cartinhas. A gente resolveu fazer esse movimento de cada um pegar uma cartinha ou a turma inteira. Chegando aqui, a gente decidiu por cada um pegar uma carta. A gente teve que terminar de ler as cartas, a professora se emocionou bastante, enfim, começou a chorar. Eu já sou acostumada, eu tenho um Natal solidário, né, que eu faço todos os anos, há 3 anos eu faço esse Natal. Então, para mim já é um costume, mas os outros colegas, assim, se reuniram. A gente leu muita carta, muita criança, assim, pedia coisas básicas, meia, brinquedos, enfim, é bem emocionante. E se cada um fizer a sua parte, esse Natal de 2018 vai ser inesquecível para que cada criança se sinta ainda mais especial. Bem interessante que crianças que pedem não só para si, pedem para os seus irmãos, para os seus amigos, para os seus colegas de abrigo. Mesmo que a criança esteja pedindo uma bicicleta, uma piscina, se as pessoas puderem vir adotar essas últimas cartas e darem outra coisa que não seja tão cara quanto uma bicicleta, uma piscina, mas seja um brinquedo, né? Represente um presente de Natal, é super importante. Então tem muitas cartas aqui ainda esperando uma adoção, dá tempo, as pessoas podem vir, é simples, tem várias lojas de brinquedo aqui perto, então qualquer coisa que as crianças ganharem tem significado para elas. E nesse clima, até o Papai Noel deixou um recado. Buscar ser solidário, presentear, abraçar, beijar. Às vezes não é a questão de um presente físico, mas a questão de transmitir o amor e o afeto para todo mundo. Acho que o mundo está precisando muito disso. Ai, que amor, né? Muito legal a nossa matéria. Parabéns para a nossa equipe e para a nossa produtora Amanda Rossato, que produziu aí essa matéria tão bonita para a gente conhecer um pouquinho mais do trabalho dos Correios. Lilian.
Obrigada, Fernanda. Bom fim de semana para você e para todos. Fica dado o recado, então. Não esqueça, quem ainda não participou, se encaminha, vai lá ali no centro da capital, ali na praça, vai ali no ponto e consegue participar através dessa iniciativa tão bonita que temos aí todos os anos e agora está encerrando o prazo, né? Papai Noel dos Correios, é muito linda essa iniciativa. Um ótimo final de semana para você. Na segunda-feira nós estaremos de volta, não sem antes eu dar um recado. Badesul está há 20 anos dando valor para o Rio Grande crescer. O Rio Grande em Movimento fica por aqui. Bom final de semana. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.